Saber. Não esse, então, esse aí da gravação. Tá, esse tá gravando. Então tá, bom. Tá gravando, então, para ficar bonitinho, eu vou falar aqui, né, bem rapidinho. Então, assim, curso básico, né, inicia hoje. Gente, obrigada, desculpa, enfim, né, o que acontece. Eu vou ter que acabar entrando e saindo para dar o ok pro pessoal, mas aí amanhã a gente ajusta isso, tá? Hoje é uma aula mais introdutória. Então, no início vai ter esse probleminha aí de ficar saindo e tendo que dar ok, tá? Mas acontece. Bem, então vamos continuar aqui. A carga horária a gente já conversou, as datas estão lá no WhatsApp, né? A gente vai apresentar para vocês, enfim, entender um pouco de, né, o método dos elementos finitos. E assim, como eu estava falando antes, nosso objetivo principal é que seja um atalho para todo mundo que está iniciando, enfim, e para aquelas pessoas que estão tendo o primeiro contato com o software, tá? Então, basicamente é isso. O curso, ele é básico de fato, tá? Isso não é redundante, mas assim, às vezes para quem já conhece, pode ficar um pouquinho repetitivo, mas é que a gente resolveu partir ali do zero, tá? E, bom, o nosso intuito, assim, ele é disseminar conhecimento, né? Trocar conhecimento com vocês. Então, tanto a gente vai aprender com vocês, quanto vocês com a gente, e vice-versa, assim, é algo realmente para aprender, tá? E dito isso, é bom deixar claro que não existe alguém que saiba de tudo, então a gente continua, né, num constante aprendizado, tá? E, enfim, acho que não tem um dia que eu não abra o Ansys que eu não veja coisas novas, aprenda coisas novas, enfim, tentativa e erro, né? Bom, eu vou passar aqui então, vamos ver o que a gente vai ver hoje, tá? Bom, quem é a Ansys, de onde saiu, do que se alimenta, onde vive, né? E a questão, assim, do ambiente de simulação, tá? Que tem o APDL e tem o Workbench, então a gente vai falar um pouquinho sobre os dois, tá? E também vai apresentar alguns trabalhos que o PPGEC fez utilizando, né, esse software. As limitações da versão estudantil, tá? Que elas existem, infelizmente, mas existem. Mas a gente tem uma licença no Semacom, então a gente vai explicar mais sobre isso também, enfim. E vamos a noções básicas, né, do método dos elementos finitos. Então, assim, é aquilo, não adianta a gente saber o software, mexer no software, manipular, e não entender de fato o que está acontecendo, tá? Então, para isso, é indispensável que a gente saiba ali um pouquinho sobre o MEF, tá? Bom, então, quem é a Ansys, né? Então, onde que saiu? Então, assim, a Ansys é uma empresa que ela foi fundada nos anos 70, tá? Por o John aí. Então, dá para ver que é uma misturinha ali de nomes, tá? Aí aqui na imagem tem a sede da empresa lá na Pensilvânia. Então, a ANSYS ela é uma plataforma de cálculo, tá? Para simulação numérica. Então, entrou mais alguém, eu vou lá de novo, né? É isso aí, né? Vamos dar F5 aqui. Então, ela é uma empresa para simulação numérica, tá? Então, ela utiliza ali o método dos elementos finitos, tá? E é uma empresa que é líder mundial, tá? Então, enfim, eles têm diversos tipos de simulação ali, estática, térmica, fluidodinâmica, eletromagnética, multifísica, e auxilia as empresas mais inovadoras do mundo, tá? Então, em relação aos softwares comerciais, tá, o Ansys, ele desponta na academia, tá? Por quê? Porque ele é extremamente reconhecido no meio acadêmico, porque ele tem uma vasta documentação, tá? Então, tem a licença estudantil, então isso é um bônus para eles, né? Então, enfim, tem diversos recursos também, tá? E a maneira que o usuário atua na análise é uma maneira muito significativa. Então, isso faz com que esse software seja requisitado no meio acadêmico, tá? E, bom, basicamente a gente tem dois sistemas ali, como eu tinha dito para vocês, que é o Workbench e o OPDL, tá? Esse entrou no horário certo, ó, bem na hora que eu troquei. Vamos ver. Aqui. Tá, vamos voltar lá, então. Sacanagem isso. Bem, o Workbench, então, gente. O Workbench, o que acontece? Ele é
uma interface, assim, mais bonitinha, sabe? Mais intuitiva, tá? Então, o Workbench, ele é uma plataforma para organizar projetos. Também ele incorpora diversos pacotes, né, do Ansys. Como eu disse, ele tem uma carinha mais querida, assim, não dá tanto medo, né? E ele tem um CAD especializado, então tem ali, ele aceita, tipo, programas de desenho, sabe? Tu desenha e depois exporta ali pro Ansys. Ele é um programa que assim, a interface ela tem menos contato, tá, com o MEF. E como está escrito ali, é muito mouse, então assim, tem que estar clicando muito na tela, são vários comandinhos ali no GUI que a gente chama, né? Então fica meio difícil para quando tu quer algumas análises que precisam de muita repetição, tá? Fica um pouco complicado. Já o APDL, tá? Ele tem essa cara meio bruta, assim, tá? E no fundo ele não é um amorzinho, mas, tipo, tudo bem. É um programa especializado ali, né, no método dos elementos finitos. Bom, o que acontece? Ele tem mais contato, né, com esse método, e ele possui tanto essa interface para a gente clicar ali nos botãozinhos, que é o GUI, então tudo isso a gente vai explicar depois, o que é o que na interface, quanto também ele trabalha com script APDL, tá? Então, enfim, tem esses dois métodos aí. E a gente pode utilizar menos mouse e mais código. Então, menos ficar ali na interface e otimizar usando código, tá? E também roda scripts em lotes, então roda vários scripts. E a gente vai ver como faz esse processo para rodar, enfim, isso vai ser na próxima aula, tá? Bem, então, assim, a diferença gritante entre os dois sistemas é o controle que o usuário tem nas análises, tá? Então, o APDL é disparado o vencedor nesse quesito. Bem, então, assim, o ANSYS no PPGEC, tá? Então, como começou e tal, de onde surgiu o ANSYS no PPGEC? Ele foi introduzido pelo professor Inácio, tá? Que acredito que vocês todos conheçam. Desde 2015 ele vem sendo utilizado aí, e o laboratório, o Semacom, ele possui uma licença, depois a gente vai falar mais sobre ela e tudo mais, como funciona, tá? A vantagem, né, da utilização do ANSYS, né, no nosso programa ali de pós-graduação, é que ele diminui muito a carga de programação ali do método dos elementos finitos e ele foca mais nos aspectos do problema. Então, programa elemento, não, aquilo já existe ali na biblioteca, então corta alguns passos, sabe? Então, se torna necessário a gente aprender sobre o software que está sendo cada vez mais utilizado ali no nosso programa, e não somente ali, mas, enfim, no cenário mundial, o ANSYS está sendo muito utilizado. Aqui a gente colocou para vocês, gente, assim, como se fosse uma linha do tempo, tá, das dissertações e das teses que vem sendo desenvolvida no programa. E assim, caso vocês tenham interesse em saber mais, em ler sobre alguma tese, todas essas já estão lá no Lume, tá? Então, só acessar lá no Lume da URGS, na biblioteca lá da URGS, que vocês podem ter a cópia. É muito interessante, tá? Caso vocês se interessem por algum desses trabalhos, que vocês baixem, leiam, enfim, ou quando vocês definirem uma linha de pesquisa para dissertação, tese, ou por conhecimento mesmo, que vocês venham o estado que tá? Tipo, o que já foi feito até aqui, quem foi que fez, que orientador que estava presente, muito importante a participação, assim, a conversa entre os alunos, sabe? Então, por exemplo, eu vi esse trabalho aqui, quem é a Bruna? Vou procurar a Bruna, vou conversar com a Bruna, vou ter um feedback da Bruna, porque é muito importante isso mesmo, assim, ó, resumindo, tipo, os colegas salvam, sabe? Então, é muito interessante que vocês tenham essa conversa, tá? E, bem, então vou passando aqui para gente. E também uma coisa legal, até que o Quevedo estava conversando antes, ele falou que em muitos trabalhos ali tem um script, né? Então, no final, nos anexos. Então, às vezes a gente quer ver, como será que ele usou esse tal elemento? Como será que foi feito? Dá uma olhadinha ali no script, vai jogando ali no teu ANSYS, para ir entendendo o que está acontecendo. Então, é bem, bem completinho esses trabalhos, tá? Bem,
eu vou falar, não vou ficar falando muito sobre os trabalhos, porque isso aqui é realmente assim para vocês verem as imagens, como elas são bonitas e tipo, vocês podem fazer elas. Então é o nosso marketing, tá? Ali, essa dissertação da Bruna, lá de 2015, tá? Ela trabalhou com essa análise de elementos finitos em peças de concreto armado e protendido, tá? Sobre o estado plano de tensão, com o orientador ali, o professor Américo. Os que tinham a versão, foi colocada a versão ali que foi usada. É legal também vocês verem como as versões estão, né, sendo atualizadas sempre ali, tá? E aqui também, em 2015, tem o trabalho da Paola Maria, tá, que é um modelo tridimensional de elementos finitos para túneis, né, escavados com revestimento em concreto projetado e pré-moldado. Então, aí está na área do Quevedo, né, túneis. Tem a tese ali da professora Paula, tá, que também é simulação numérica ali de pontes, tá, bem bacana, já li. Em 2017, a gente tem o Paulo Renato, que trabalha ali com a área da confiabilidade, tá, foi orientado pelo professor Américo, pelo Mauro Real. Temos aqui, então, a dissertação honoris causa do nosso PPGEC, o Felipe Quevedo, né? Que também trabalhou com túneis, então, bem bacana. Enfim, tem aqui laje, e aí vocês podem ver os diferentes elementos, então, também tem um pouco de cada, não digo área, né, mas cada segmento, confiabilidade, estudo em laje, estudo em vigas, tipo, são coisas bem distintas que vocês podem procurar o material e dar uma lida. Tá? Aqui em 2017, a dissertação do Gustavo, da Rebeca, a dissertação desse 17 também, que é uma dissertação muito boa, foi orientada pelo professor Inácio. O Maílson também, pelo professor Inácio, trabalhou com confiabilidade também. O Wallace, que trabalhou com túneis, tá, em 2018, sob orientação da professora Denise. E Quevedo, já que tu tá aí também, se tu lembrar de alguma coisa que tu quiser falar dessas dissertações, assim, aí... Claro, peraí, vocês estão me ouvindo? Tá, o teu microfone tá ligado. Certo, só minha câmera não tá, deixa eu ativar aqui. Eu apareço de alguma forma? Não, né? Eu não sei porque eu tô com a apresentação aqui. Bom, não, pode continuar, tá ótimo. É interessante ver que no PPGEC, ó, desde 2015, vem aumentando a utilização do ANSYS, né, dentro das dissertações e teses, né. E é muito legal isso, porque daí a gurizada pode pegar o problema que vão estudar, né, e tentar dar um tratamento numérico através do software, né. Sim, sim. E até ir incrementando, né? Incrementando, enfim, aperfeiçoando o que já foi feito, né? Isso. E... Fiquem de olho nos orientadores, né? Esses orientadores aí, então, eles têm uma grande probabilidade de trabalhar com ANSYS. Se vocês propuserem no tema. É isso aí. Então tá, então aqui vamos falar também da dissertação de 2019 ali do Matheus, tá? Que também trabalhou com o estudo dos efeitos estruturais da exposição de estruturas de concreto armado a altas temperaturas. Então vocês podem ver que os temas são bem, bem distintos, né? E o ANSYS vai se encaixando aí. A Betina, que trabalhou com túneis também, tá? E entrou mais alguém, vamos ver. Permitir. Nossa, isso aqui é sacanagem, né? Vai lá pro final. Bom, aí aqui também tem o do Benincá, tá? O trabalho do Benincá, que foi de 2019, que foi orientado pelo professor Inácio. Então, ele trabalhou com a simulação numérica de vigas alveolares mistas de aço e concreto. Então, é bem bacana. A Mariana também, que foi orientada pelo professor Américo, pela professora Paula, tá? Que trabalhou com essas simulação numérica de comportamento de peças fletidas reforçadas com PRFC. Então, é um tema bem bacana. Concreto têxtil ali com o Marcelo em 2019. Aí temos a tese, né, do nosso querido Chepel, então também bem legal, orientado ali pelo Américo e pelo Luiz Carlos. A tese da Rose também. Então, essas são figuras icônicas de Semacom, tá? Então, enfim, vocês podem acessar e dar uma lida, tá bem bacana. E no ano passado, tem os mais recentes aí, que é do colega Eduardo, que está ministrando o mini curso de Python ali, que também é na área da confiabilidade, tá? E eu
que é na área dos edifícios, então, análise construtiva, né, por fases, tá? Bom, então, assim, ó, limitação da versão estudantil, tá? Então, o que acontece? Assim, ela é educacional de fato, tá? Então, é bom com que a gente isso, tá? A versão é gratuita e é renovável a cada 12 meses, então, ok. Tem um limite ali da análise estrutural, que é limitado a 32 mil nós, tá? Mas é um limite bom. Um problema, assim, né, é que ele não possui essa User Program Feature, então, que é a questão onde está inserida a Usermat, tá? São ferramentas de customização, a Usermat em especial customiza o material, mas tem também de elemento, enfim. Outra coisa é que tu pode utilizar, né, a versão estudantil, uma computação paralela até 2 núcleos, tá? Isso é pouquinho, dependendo do problema que tu tem. Mas, para ter uma noção, a gente pode montar ele no nosso computador ali, utilizando a versão estudantil, e executar lá no laboratório de Semacom com até 16 núcleos, tá? Que é o que permite o ANSYS na versão acadêmica. E para quem não fez a instalação ainda, hoje a gente não vai utilizar, mas amanhã sim, amanhã nós vamos começar a utilizar. Então, tem aqui nesse linkzinho do YouTube para vocês baixarem, enfim, como funciona, tá? Então, eu coloquei também aqui uma imagenzinha só para, enfim, vai ali, onde está essa seta, e tem o link da página da ANSYS. Então, sobre a licença do Semacom, né? Nós temos ali uma licença do Semacom, tá? Então, ela é atualizada e renovada anualmente, tá? Então, tem algumas coisas, assim, que é bom a gente sempre deixar claro para o aluno, né, que vai começar a trabalhar com o ANSYS, tá? A gente recomenda, assim, fortemente que o aluno tenha o ANSYS na sua máquina, tá? Porque o que acontece? A licença acadêmica, ela só pode ser utilizada em um PC, tá? Isso aí é enfim, é um limitador. Então, ela só pode ser usada em um computador, né, para análise estrutural e de mecânica dos fluidos, tá? E, assim, por mais que essa licença esteja aberta em um computador, isso não impede o uso da licença estudantil nos computadores lá do Semacom. Então, só pode abrir uma dessa acadêmica, no caso, né? E, bom, a gente também tem acesso ao suporte, o que é muito interessante. Então, assim, às vezes surgem dúvidas que ninguém sabe, ninguém viu. Então, a gente pode mandar lá o e-mail para o suporte perguntando, tá? Que é para ESSS, que é uma representante da ANSYS da América Latina, tá? Uma empresa brasileira de engenharia de software. E, bom, quem tem o acesso ali ao suporte é o professor Inácio Norte, tá? Então, se tiverem, assim, alguma dúvida e tudo mais, agora, né, não tem como dar uma passadinha lá no Semacom, mas tem como mandar o e-mail para o professor. E essa versão do ANSYS ali no Semacom, ela está instalada em uma das máquinas mais rápidas do Semacom. Então, a gente pode rodar o nosso projeto ali no Semacom, tá? É tudo uma questão de organização, de ver como estão organizados os turnos do Semacom. Para quem nunca teve contato ali com o laboratório, nós trabalhamos dessa forma, então os computadores têm turnos e tal. E os trabalhos, eles geralmente são organizados, assim, por urgência ou por tamanho do modelo, enfim. Agora também pode ser acessado remotamente, né, porque não tem como nós irmos lá, então, usa o Google Chrome Desktop ou o Supremo. Então, uma coisa muito importante também para avisar é que é necessário gerenciar ali o espaço na máquina, né, porque como são análises muito grandes, então, o bom é que, se for rodar na máquina, que tenha ali o teu pendrive ou o teu HD externo, enfim. Vou ver quem entrou aqui. Eita. Chegamos perdidos, né? Tô vendo isso aí, hein? Ainda bem que vai estar gravado. Então, bom, a licença que tinha que falar, eu acredito que seja isso, tá? Então, não se assustem, tipo, meu Deus, e agora, né? Não tenho como rodar no meu computador, que a gente dá um jeitinho lá no Semacom, tá? E, bem,
Aí no restante da aula, né, agora a gente vai ter que ver como é que vai ficar essa situação. Mas o que acontece? A gente preparou uma aula, o Felipe preparou uma aula de... Porque assim, ó, nem todo mundo fez a cadeira do Brown ali, né, de método dos elementos finitos na pós. Então, é altamente recomendado que a gente faça essa cadeira, tá? Enfim, para a vida. Então, mas, enfim, tem gente que não fez, então, para não ficar perdido nisso aí, o Quevedo preparou ali uma aula, tá, pré-gravada, tem uns 40 minutos, e aí a gente vai assistir essa aula, tá, e a gente vai ficar aqui no chat com vocês. O intuito do OBS era justamente isso, porque a gente daria o play na aula ali e vocês conseguiriam assistir tranquilamente, né? Agora tem que ver como a gente vai fazer isso aí. Mas se tiverem alguma dúvida, enfim, do método mesmo, ou até se tentaram instalar o ANSYS e não conseguiram, porque isso acontece bastante, aí a gente vai estar aqui para responder e, enfim, conversar com vocês. E aí, Quevedo? Vamos fazer o seguinte, ó. Minha câmera não aparece, né? Ou aparece? Tu pode compartilhar tua tela. Deixa eu ver, eu consigo compartilhar minha tela, né? Olha, a Dani ali falando uma coisa bem interessante, ó, que não só no meio acadêmico. É verdade, Dani, é verdade. E a gente vai tentar, vamos disponibilizar no YouTube, sim. Coloca o vídeo de agora lá no YouTube. Sim, vamos fazer o seguinte, então, olha só, pessoal. O vídeo, então, que é essa parte que eu dou uma revisão de elementos finitos, eu vou botar no YouTube e vou botar o link lá para vocês poderem assistir no WhatsApp, certo? É uma aula de cerca de 40 minutos, que completaria esse tempo que a gente precisaria, digamos, para fechar até umas 10h10, mais ou menos, certo? Na verdade, ainda sobraria um tempo para dúvidas, né? Então a gente poderia fazer alguma coisa de dúvidas aqui, vocês podem escrever aqui, eu e a Bárbara podemos falar alguma coisa que vocês têm em relação a essa primeira aula. E enquanto as dúvidas relacionadas a mais elementos finitos, vocês podem colocar no WhatsApp, daí depois de assistir o vídeo. O que vocês acham? Ô, Quevedo, só que se você for colocar para a gente tirar dúvida no WhatsApp, tem que liberar a gente para escrever, porque lá está só os administradores. Mas acho que colocar lá no YouTube facilita, porque aí você transmitir do seu computador para cá, a internet às vezes é ruim e pior. Melhor colocar lá no YouTube e a gente vê, carrega lá. A qualidade vai ficar bem melhor, né? Porque daí o vídeo tá completinho e tal. E a vaga que eu falei que eu vi foi a Vale. Só para vocês saberem que a Vale estava contratando e estava querendo um engenheiro sênior para estruturas metálicas, para projetista de estruturas metálicas, e eles estavam pedindo que o cara soubesse mexer no ANSYS. Pois é, né? Tu vê. Olha, a Bárbara dizendo que se for botar no YouTube, o upload demora muito. Não, demora não. Eu faço das minhas aulas. De 1h e pouco não demora. Sim, o arquivo ele tem 80... O arquivo tem 80 MB, deve levar uma meia hora no máximo. Não, leva uns 15 minutos e você coloca lá para lançar. Acho que até daqui uns 15 minutos, 20 minutos já está lá. Esse vídeo. Certo. Bom, pessoal, eu não sei assim, se vocês têm alguma dúvida. Na verdade, assim, dúvida agora nessa primeira aula é meio complicado ter, né? Porque a gente está recém-iniciando, assim. Então, mas seria se vocês não têm algum questionamento, enfim, se vocês já têm alguma área que estão pensando em seguir. Enfim, a gente está aberto para conversar com vocês e para vocês saberem também que na próxima aula, aula de amanhã, então a gente já vai começar a mexer de fato no ANSYS, tá? A gente queria mais essa aula para que vocês tivessem esse primeiro, ou não primeiro, né? Enfim, contato com ali o método dos elementos finitos, para pelo menos ter uma noção do que realmente acontece. Olha, entrou um agora. Bem na hora do tchau. Sim, não, dá para upar no Drive, né? Sim, mas se a gente colocar no YouTube, depois que ele carregar no YouTube, vai funcionar como qualquer vídeo no YouTube, certo? Então ele roda rápido.
Vocês não precisam baixar esse vídeo. Ô, Bárbara e Quevedo, antes de tudo, obrigada, né, pela disponibilidade de vocês e parabéns pela iniciativa. E Quevedo, eu sempre estava falando, né, para você montar o curso. Não, mas capaz. Saiu. A gente aqui que agradece que vocês tenham, né, querido participar e tal. E, né, pedir desculpa pelo que aconteceu ali com o programa, mas é que a gente realmente testou várias vezes, né, Quevedo? A gente passou se falando toda semana por aquele programa maldito. Agora chega na hora. Fiquei muito triste, porque eu, putz, aprendi esse programa do caralho aí e deu problema bem no final. Vamos botar um pi que tá gravando, Quevedo. Hã? Vamos botar um pi que tá gravando. Ah, é verdade. Não pode falar palavrão, esqueci, foi mal. Mas é uma pena. Uma pena porque tava tudo bem direitinho e tal, e aí as nossas cabeças direitinho lá e tal. Então, não sei, Quevedo, o que tu acha? Vamos passar para eles o link? Isso, eu acho que é melhor. Eu vou fazer o seguinte, ó. Tá. Eu vou subir agora o vídeo lá no canal do YouTube do Semacom. Vou botar no grupo do WhatsApp, então, o link. Vou abrir para vocês poderem fazer pergunta pelo WhatsApp, certo? E daí a gente vai indo por ali. Vocês vão poder assistir daí no YouTube direitinho, com calma e tal. É um vídeo mais de, digamos assim, de noções de elementos finitos, né? Tem um pouco de profundidade, mas é para depois vocês poderem ficar com o vídeo, para poder assistir a qualquer momento também, né? É um vídeo bom de qualquer forma. É bom também fazer a cadeira de elementos finitos, né? Tem alguém falando, prazer estar acompanhando. Ah, legal. Prazer, Andréia. Aham. Eu acho que é isso, acredito que é isso, né? Então a gente manda ali e qualquer dúvida, amanhã a gente vai ter a aplicação de fato, tá? E não é obrigatório que vocês tenham o ANSYS instalado, nem o Notepad++ que a gente mandou ali, que é um facilitador, né, da programação. Então, se tiverem, melhor. Mas acredito que é isso aí, né, Quevedo? É isso aí, né? Infelizmente, a gente vai ter que, então, interromper aqui a aula. Vamos botar o vídeo lá. Acho que dentro de 15 minutos deve estar subido lá. E eu aviso vocês pelo WhatsApp, tudo bem? Põe os dedinhos ali no chat para mim saber se está tudo certo. Ele fica só as carinhas, né? Vou parar a gravação aqui. Aham. Cadê os